Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos e todas. Nós somos aqui da comunidade evangélica metodista, eu sou o pastor Pedro Brunizo. Nosso ministério é um ministério de libertação que já desempenhamos aí há quase 40 anos e estaremos aqui nessa sequência de vídeos, principalmente a partir agora de janeiro, pregando sobre a prosperidade bíblica. Então, só quero que você entenda que é um assunto altamente polêmico dentro da igreja hoje. Porém, à luz da Bíblia, nós conseguiremos chegar a um denominador comum. E para isso, queridos, olha só, como eu estive ministrando ontem na igreja, eu vou aqui tentar ser o mais breve possível, mas sim omitir assuntos importantes. Então eu vou, nesse primeiro momento, utilizar o Salmo 112 como uma referência bíblica para nós explanarmos os assuntos que serão explanados aqui. Ok, queridos? No Salmo 112, a palavra de Deus vai nos dizer assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não te atemorizes das más notícias, não te atemoriza das más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme até ver cumprido os seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E o seu poder se exaltará em glória em glória. Os perversos vê isso e se enraivecem, rangem os dentes e se consomem. O desejo do perverso perecerá. Tudo bem, querido? Irmãos, se eu tivesse que dar um tema para essa ministração, seria exatamente esse. Na sua casa, quer dizer, na sua casa, na casa do justo, há prosperidade. Então, já quero deixar claro que eu, pastor Pedro, eu creio que a intenção de Deus é abençoar, prosperar, enriquecer a sua igreja, os seus filhos, os seus amados. Entenderam direitinho? Eu não consigo entender, eu tendo 2 filhos, eu vendo um filho em abundância e outro filho na miséria, e o da miséria aquilo vai me agradar. Negativo. Eu gostaria de ver todos os 2 na abundância. Irmãos, porém que é daí que surge o problema. A partir vamos lá, do iluminismo para cá, 1800, 1850, 1900 principalmente, nós fomos abordados com uma série de doutrinas e ensinamentos estranhos. Por exemplo, nós tivemos lá o advento da teologia, né? Que aquilo é uma crença, né? Crer que o homem sair do macaco tem que ter mais fé nisso do que em Jesus Cristo. Mas vamos lá, a teoria de Darwin, ela vai nos apregoar, vai mostrar através da evolução das espécies que nós saímos lá de uma família de um orangotango, sei lá do que. E isso, a ciência toma isso como verdade, apesar de ser uma teoria. E tira Deus, olha só, a ideia é essa, tirar Deus das bancas acadêmicas, tirar Deus dos currículos escolares ao ponto de ser proibido de você falar que Deus veio do homem, que Deus criou o homem e a mulher através da teologia ou da teoria do criacionismo, que para nós não é uma teoria. Tudo bem? Veja bem, isso não só na ciência, poderia citar o advento da psicanálise e outras coisas mais. Mas, também nesse período, algumas coisas estranhas começaram a acontecer na igreja. Por exemplo, a teoria do
pré-tribulacionismo, que não é tema desse assunto, não vou me estender sobre esse assunto, mas também vocês podem acreditar, nesse período um pouquinho mais para frente, começa a ser disseminado, principalmente na América do Norte, por um pastor que eu amo muito, e amo muito, tá? Chamado Kenneth Reagan. Na época eu li, quando me converti, sei lá, quase toda a literatura dele. Enfim, eu amo, apesar de algumas reticências teológicas. Então, o que eu quero dizer para vocês, ele introduziu, e outros também, eles introduziram a chamada teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? Da maneira que ela é pregada em algumas igrejas seculares. É uma teologia em que Deus tem a obrigação de te dar uma contrapartida mediante algo que você fizer. Por exemplo, você devolve o dízimo, Deus ele é obrigado a te prosperar. Você tem que determinar. Então, se você determinar, Deus é obrigado também a te prosperar. Mas você tem que crer. Porque se nada funcionar é porque você não crê. Então, você tem que crer. Então, se você crê, Deus é obrigado em te prosperar, te enriquecer. Veja bem, dizimar, prosperar, determinar. Quer dizer que é somente isso? Eu sei, queridos, vê se você me entende. Eu sei que nós temos que crer. Eu sei que nós temos que determinar em conformidade com a palavra bíblica. Eu sei que nós temos que dizimar e ofertar. Eu sei. Mas nós temos que entender que não é somente isso que vai fazer com que nós sejamos prósperos na vida financeira e muito menos salvos. Senão nós seríamos salvos pelos dízimos. E não somos. E é a partir daí que a coisa começa, a brincadeira ela começa. Tudo bem? É a partir daí que vamos começar a ministrar. Uma outra coisa também interessante é, o que é ser próspero, ser rico? Entenda, Deus vai te abençoar além das tuas capacidades, das tuas necessidades. Deus é quem vai te abençoar. Para que você pegue o excedente, você faça sua poupança, você faça seu investimento, para que você faça a sua aposentadoria privada, não tem nada de errado nisso. Mas com esse excedente também você vai ajudar os necessitados. Aí tu vai dizer assim, mas eu? Sim, você. Mas você também vai contribuir para o crescimento do reino. Mas eu? Sim, você. Então nós vamos começar a entender, se você tem um padrão de vida onde você ganha, por exemplo, ali, ou você precisa para viver R$5.000, Deus te dá R$8.000, tá certo, sobram 3, o que é que você vai fazer, além de investir, além de, enfim, eu já estou tirando inclusive aí os momentos de lazer e etc, tá? Sobraram 3.000. Em algum momento você vai ter que também pensar nos necessitados e também ser zeloso com os compromissos do reino. Tudo bem? Com missões, com evangelismo, aí sim, com a manutenção do templo. Tudo bem? Vamos avançando, tá? No Salmo 112, a Bíblia nos diz assim, aleluia, aleluia. Aleluia, irmãos, é uma palavra que ela é comum em todos os idiomas conhecidos, ou praticamente todos. Aleluia. Se você sair daqui do Brasil, for nos Estados Unidos, o cara vai falar aleluia, e você vai falar aleluia, e ambos vão se identificar como cristãos ou como judeus. Se um cristão sair daqui e for no Japão e falar aleluia lá, essa aleluia, na Alemanha, essa palavra vai ser reconhecida. Que na realidade é um elogio, irmãos. Quando você fala aleluia, você está dizendo assim, louvado seja Deus, adorado seja Deus. Então o salmista,
ele já se apresenta diante de Deus, elogiando a Deus, exaltando a Deus, glorificando a Deus. Entendeu? Então, aleluia. Salmo 112, versículo 1a. Versículo B vai continuar, diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que se compraz nos seus mandamentos. Mas pastor, você não está falando de prosperidade? Eu estou, santo. Aguarda um pouquinho. Segura aí. Come pipoca por enquanto, mas fica focado. Olha o que a palavra diz. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado. Veja bem, a mesma saudação que o anjo fez a Maria. Bem-aventurada tu és. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos, na sua lei. Esse temer, irmãos, não é de ter medo. Esse temer é de amar, é de obedecer, é de reverenciar. Você está entendendo o que o pastor Pedro está falando? É de respeitar. Então, olha só, estamos falando exatamente de prosperidade e enriquecimento, mas no primeiro momento o Espírito Santo, através do salmista, mostra o quanto é importante você obedecer a Deus, você amar a Deus, você respeitar a Deus. Principalmente pelo que Ele fez na sua vida, no seu plano salvífico, enviando Jesus para morrer naquela cruz por você e por mim. Então, percebam, qual é a contrapartida? É isso que eu quero que você entenda. Débito e crédito, partida e contrapartida. Deus, ele vai prosperar você? Sim, vai. Mas qual é a contrapartida? Será que é somente o dízimo? Se eu dizimar, Deus vai me prosperar? Será que é somente se eu determinar que Deus vai prosperar? Será que é somente eu dizer que eu creio que Deus vai prosperar? Não, santo. Você tem que estar no centro da vontade de Deus. Você tem que amar o Senhor, você tem que reverenciar, você tem que obedecer ao Senhor. Estamos diante de uma geração incrédula e de uma geração desobediente ao Senhor. Não se iludam com isso. Já ultrapassamos o número de católicos nesse nosso último censo. Mas crescemos em quantidade, mas não crescemos em hipótese alguma em qualidade. E a palavra, ela continua. Bom, sobre a questão de você respeitar o Senhor, temer ao Senhor, obedecer ao Senhor, eu não posso julgar você. Eu não posso julgar você. Já tem quem te julgue, que é a palavra. Já tem quem te julgue. Eu não posso. O que eu posso fazer é fazer com que você, mexer contigo, para que você faça uma autoanálise da sua vida. Para que você reflita sobre o que é que você está fazendo da sua vida para com Deus. E a gente vai avançando. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Meus irmãos, nós trabalhamos, militamos no Ministério de Libertação há muitos anos, mais de 30, quase 40 anos, talvez mais até. Eu quero dizer para vocês que essa geração de crentes, ela é uma geração que não conhece sobre batalha espiritual, não conhece sobre mundo espiritual. Nós vivemos neste mundo, mas não estamos neste mundo. Existem forças sobrenaturais, de um lado querendo te prosperar, de outro lado querendo te destruir, de um lado querendo te dar vida, de outro tirar a tua vida, te matar. O problema é que, olha o que o salmista vai dizer, a sua descendência será poderosa na terra. A posição que você tomar a partir de agora, você que está me ouvindo, as consequências vão além de você, santo. Elas irão ultrapassar fronteiras da cronologia humana. Muitos não entendem porque alguns filhos têm problemas, outros netos também têm problemas,
muitas das vezes é porque hoje nós tomamos as decisões erradas, ao invés de nos curvarmos ao Deus que realmente nos prospera, nos curvamos simplesmente a Mamon, que é Satanás, que é o Deus deste mundo, é o Deus do dinheiro deste mundo. Não se iludam com isso. Avançando um pouquinho mais, você tem que entender que seja lá o que as tuas decisões a partir de hoje, o porquê de você estar ouvindo esse vídeo, você pode entender que as consequências irão além de você. Não adianta depois, lá na frente, ficar chorando pelo leite derramado e dizer, mas Deus, não. Seja lá o que aconteceu. Uma grande probabilidade, pode até não ser, tá? Mas se você vacilar, infelizmente, muitas coisas sobrecairão para aqueles a quem você ama. Mas isso é injusto. É injusto? Essas são as regras do jogo. O Espírito Santo está me mostrando aqui que eu tenho que ler a regra do jogo. Se está na regra, então não é injusto. Você já é conhecedor das regras, então você vai tomar partido de um ou de outro, ou de Deus ou de Satanás. E eu sugiro que seja de Deus. Avançando. Será abençoada, olha só, será abençoada. Lá no livro de Deuteronômio vai dizer que as misericórdias de Deus se estendem até a 1000ª geração, mas a maldição recai sobre o ímpio até a 4ª geração. O que é que você não entendeu ainda? Você quer que eu desenhe para você? É isso? Toma uma posição hoje, meu irmão. Não adianta somente crer, dizimar e determinar, se você não tem uma posição. Você pode até enriquecer, mas olha o que vai acontecer daqui para frente. Vamos a continuar. Na sua casa há prosperidade e riqueza, a sua justiça permanece para sempre. Então veja bem, em relação à geração abençoada, a Bíblia está falando 3 coisas para você nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada. Que para aqueles, olha só, na casa daquele a quem Deus abençoa tem prosperidade, riqueza, e tem também justiça. O que eu quero falar para vocês, nós não temos nada, nós entendemos que Deus prospera os seus, Deus enriquece os seus. Eu estou falando financeiramente mesmo, eu estou falando na área da saúde, na área dos relacionamentos. Mas entendam bem, olha que coisa tremenda, na sua casa há prosperidade e riqueza. Agora, olha só a justiça permanece para sempre. Olha a diferenciação entre prosperidade, riqueza e justiça. A prosperidade, meu irmão, ela é passageira. A riqueza, ela é passageira. Ela vai perdurar até que você morra. Porque quando você morrer e descer ao túmulo, Salomão vai dizer, vaidade, tudo vaidade. Você vai perceber que tudo aquilo que você conquistou materialmente, secularmente, nesse mundo, não vai entrar naquele caixão contigo. Porém, se você for um homem de Deus, aquela prosperidade, olha que coisa linda, ela vai sobrecair sobre os teus filhos, teus netos, olha que maravilha. As bênçãos de Deus se perpetuarão, mas você, crente, a partir de agora, vai viver num outro momento da sua história, que é no braço do Senhor. Agora entendam bem, a prosperidade ela é passageira, mas olha só, a justiça permanece para sempre. O que significa isso? Eu estou atrelando aqui, eu sei que justiça é retidão, porém segura a onda. Aqui justiça no sentido de salvação, a tua salvação permanece para sempre. O que eu quero dizer com isso, que a Bíblia está dizendo, meu irmão, você pode ser próspero, você pode ter muita riqueza, mas tudo isso é passageiro. O que vai prevalecer mesmo é se você for um homem justo, um homem salvo, uma mulher justa, uma mulher salva. Porque a partir daí você vai ver o que é prosperidade exatamente no local ou na residência que Jesus foi preparar para você. Na minha casa há muitas moradas. Entendeu, irmão e irmã? A diferença da prosperidade, da riqueza que é passageira, porém da salvação. Quantos você conhece, inclusive nem salvos são. Porque Mamon também prospera os seus, Mamon também enriquece os seus. O diabo também dá. Ou então, se
indiretamente, até mesmo o ser humano pode conquistar. Só que toda riqueza e prosperidade, seja ela de um crente, seja ela de um ímpio, ela termina quando ele morre. Mas a salvação perdurará para sempre. A tua justiça perdurará para sempre. Eu estou ministrando palavra eterna para você nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Eu estou dizendo que Deus vai abençoar você. Eu vejo muitos pastores nos púlpitos, igrejas lotadas, principalmente nessas igrejas pretas, estranhas, enfim. Eu não estou julgando não, porque até Deus me corrigiu, falou para eu não julgar, eu não julgo. Eu só acho estranha, porque eu não entendo, né? Como é que as pessoas conseguem ler a Bíblia. Eu não consigo entender isso, meu irmão, mas vamos lá, deixa para lá. E eles, outro dia eu vi porque Deus, nesse ano da virada de 2024 para 20, Deus vai prosperar você, porque Deus vai te fazer cabeça, porque Deus tem um plano para você, porque Deus vai. E o povo em delírio, claro, cara, ele está massageando o ego das pessoas, ele está prometendo algo que ele não pode cumprir. Quem diz que Deus vai abençoar aquelas pessoas todas que estão ali? Ah, mas ela tem que determinar, aí ele já joga a bola, ela tem que crer, ela tem que dizimar. Sim, mas e o posicionamento de vida que ninguém fala sobre isso? Porque se elas realmente dizimarem, prosperar, irmão, mas se elas estiverem no centro da vontade de Deus, eu creio que Deus vai prosperá-la. Não é porque mudou de ano, não. Porque não muda nada, irmãos. Os políticos não mudam. As corrupções não mudam, não muda nada. O que muda, meu irmão, a partir de hoje, você não precisa esperar de 2025 para 2026 ouvir essas balelas aí que as igrejas, pastores de igrejas estão falando, que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer isso, porque você é o ano, porque esse é o ano da promessa. É nada, irmão. Se você não tomar uma posição de vida, você pode acreditar que 2025 para você vai ser igual para os ímpios aí, pior do que foi 2024. Você já viu o preço do café? Você já viu o preço da comida? Se Deus não for o centro do teu enriquecimento, quem mais será? Avançando. Ao justo nasce luz nas trevas. O que significa isso? Ao justo. A Bíblia não está dizendo ao próspero. A Bíblia não está dizendo ao enriquecido, ao rico. A Bíblia está dizendo ao justo. Deus tem compromisso com os justos. Gravem isso. Deus tem compromisso com os justos e Ele prospera os justos e os ricos. Mas quem não for rico, quem não for justo, tu pode acreditar, a prosperidade não vem de Deus. E se vier, vai vir por misericórdia. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus não tem compromisso com quem não é filho dEle. Nós somos filhos dEle. O compromisso de Deus é comigo e é contigo, crente. Deus não tinha compromisso com os egípcios, Deus tinha compromisso com Israel. As pragas vieram para os egípcios, mas não tocaram nos filhos de Israel, na tribo de Israel. Você está entendendo isso? Nos hebreus, melhor dizendo. E mesmo hoje, dentro da igreja, Deus não tem compromisso com outro que não seja com o justo, com aquele que teme o Senhor, com aquele que está no centro da vontade do Senhor, com aquele que obedece ao Senhor. Entenderam isso? Avançando um pouquinho mais. Então, a esperança, como eu estava dizendo, ao justo nasce uma luz nas trevas, quer dizer, as trevas se dissipam. O Senhor hoje está dissipando as trevas do teu coração, da tua mente, e está dizendo para você, vem, filho meu, eis que estou à porta e bato, Apocalipse 3:20, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Meu irmão, e quando Deus cear contigo, você será farto, nunca mais te faltará nada. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Agora começa então, veja bem, o princípio da liberalidade. Deus vai enriquecer você, Deus vai prosperar você, agora e Deus espera também uma contrapartida tua. Qual é a contrapartida? Entenda, o princípio da liberalidade, que não tem nada a ver com o princípio de dízimo. Deus abençoa aquele que é liberal. O dízimo está dentro da liberalidade, as ofertas também, mas vai muito além disso, irmãos. É aquele irmão ou irmã que não tem apego pelos bens materiais, é aquele irmão ou irmã que tem alegria
em poder ser usado para que outras pessoas sejam felizes. Quantas vidas você conhece que estão na igreja aí, do teu lado, precisando de um alimento, e você simplesmente dá a paz do Senhor? O varão está desempregado, a varoa está desempregada, irmão. Aí você fala assim, isso não é responsabilidade minha, isso é responsabilidade do pastor, isso é responsabilidade da igreja. Seu hipócrita, isso é responsabilidade tua, seu falso crente, seu leigo, seu ignorante da palavra. O Senhor está dizendo que você é a igreja e que Ele prosperou você, seu egoísta, e que Ele prosperou e enriqueceu você para você se compadecer dos necessitados, principalmente dos irmãos da fé. Deixa você de ser um peso para a igreja, faz você a tua parte, porque você é que será cobrada. A igreja tem que fazer a dela, porque se a igreja não fizer, quem vai ser cobrada é ela. E eu vou te dizer, o juízo está próximo e muitos falsos pastores e falsas igrejas cairão por terra. Muitos escândalos serão acometidos sobre esses falsos crentes. Deus separará o joio do trigo dentro da sua igreja, e eu espero que você seja um joio. E a Bíblia está dizendo exatamente assim, meu amado. Ditoso é o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Olha que coisa tremenda. Não será jamais abalado. Meu irmão, Deus nunca vai permitir que falte nada na sua vida se você for um homem ou uma mulher liberal. Avançando. Não se atemorizará de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. Meu irmão, estamos virando o período agora para 2025. Daqui para frente, você pode... mas pastor, todo ano fala aí. Meu irmão, estou dizendo para vocês, está tudo estreito, tudo. A tecnologia está absurdamente desenvolvida. Os efeitos geofísicos estão acontecendo. Por exemplo, agora Pernambuco estava com enchente, temporais que estão destruindo, seca no Amazonas, guerra na Ucrânia, guerra com Israel. Estamos no Brasil vivendo um caos político, um caos econômico. O mundo está se preparando para o advento da grande apostasia. A grande apostasia já começou dentro das igrejas. Olhem as notícias. Para o advento da vinda do anticristo. Está a um passo disso acontecer. E logo depois virá Jesus. Você hoje faz parte de uma história. Você pode não ter começado a Bíblia, mas possivelmente você irá terminar a Bíblia terrestre. Amém? O seu coração bem firmado, então muitas notícias, rumores piores ainda vão surgir, de guerras, terremotos, tempestades, sinais nos céus, mas você não ficará temendo notícia nenhuma, porque você sabe que o teu Redentor vive, e teu Redentor é o guarda de Israel, teu Redentor é Jesus Cristo. Versículo 9, ainda sobre liberalidade, distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanecerá para sempre. É isso. Cara, aonde que eu vejo, entenda, eu estou pregando sobre prosperidade bíblica. Quem disse que eu não creio na prosperidade? Na prosperidade. Só que essa é a prosperidade bíblica, que falei no início. Deus exige de você uma retidão, e Deus exige também que o excedente com que Ele vai te dar, você vai então socorrer os necessitados, os pobres, para que a sua justiça permaneça para sempre. O que é justiça? Justiça, justo, vem de retidão, reto. Um homem justo, ele é justo porque ele está reto. Sua consciência
está limpa diante de Deus. Porém, se somos justos hoje, a Bíblia diz que nós somos justos, é porque alguém nos justificou. E quem nos justificou? Jesus de Nazaré. Então, se você é justo hoje, meu irmão, é porque Jesus pagou um preço lá naquela cruz para que você fosse justo, tido por justo diante do mundo espiritual em relação a Deus, diante do mundo espiritual em relação ao diabo. Nós temos Deus por Pai, não temos Mamon. Nosso Deus, além de nos prosperar financeiramente, abrindo empresas, em tudo que você colocar a mão vai prosperar. Só estamos começando essas pregações, mas você vai perceber que as bênçãos que estavam sobre Abraão, elas pertencem a você hoje como igreja de Cristo, como um reto, como um justo. Bom, o perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. Porém, o desejo do perverso perecerá. Meus irmãos, quem são esses perversos? São os ímpios. E às vezes, até mesmo dentro da família, você tem um perverso, você tem um ímpio. Às vezes, no local de trabalho, você tem um perverso, tem um ímpio. Eles vão olhar para você e vão dizer, caramba, o que essa menina faz, o que esse menino faz, que ele é tão próspero assim, tudo que ele faz dá certo. E pasme, e às vezes vai acontecer dentro da igreja também. Dentro da igreja. Existem muitos perversos, muitos ímpios que irão invejar a tua vitória, a tua prosperidade e o teu enriquecimento. Então, isso é um outro papo para um outro dia. Silêncio. Faça o que você tem que fazer diante de Deus, diante dos pobres, dos necessitados. Não fique contando da sua vida para ninguém. Vamos falar sobre isso futuramente também. Então, eu quero dizer para você nesta manhã, meu irmão, se eu fui muito ofensivo ou muito duro, me perdoe, irmãos. É porque o tempo ele urge e eu me sinto angustiado porque eu estou vendo ovelhas, ou pelo menos que eu posso chamar de ovelha, indo para o matadouro. É como se eu estivesse vendo um caminhão descendo a ladeira em direção ao precipício. E eu estou vendo falsos pastores, falsos profetas, servos de Satanás, conduzindo cada uma delas a seu bel prazer. O ser humano hoje, ele não vale mais pelo seu coração, mas ele vale pelo quanto ele tem no bolso. E o interessante é a gente julga algumas igrejas, algumas, né, que vivem cheias, e esses pastores ficam pregando essas baboseiras. Na realidade, ele fala o que essas ovelhas, entre aspas, querem ouvir, irmãos. Na realidade, essas igrejas, esses pastores estão falando para homens egoístas e mulheres egoístas, que não é mais simples, não é? É mais simples para o macumbeiro fazer uma feitiçaria ali, na encruzilhada, e receber algo em troca, do que ele ter um posicionamento correto diante da sociedade. É mais fácil, não é? Fazer um trabalho de feitiçaria. Agora, no mundo evangélico, estamos vivendo, infelizmente, uma tremenda feitiçaria gospel, em que vocês podem acreditar que as oferendas, elas não são as cervejas. Infelizmente, muitos estão usando os dízimos e as ofertas de uma maneira tão equivocada quanto um trabalho de feitiçaria feita aí por um demônio. Não que o dízimo seja, tá? E me entenda o que eu estou falando. Não que o dízimo, além do dízimo, que eu quero dizer para você que você tem que fazer mesmo, dizimar, ofertar, ajudar a igreja, entendeu? Eu sei disso, ajudar o reino. Eu quero dizer para você que o Senhor está olhando para o teu coração, buscando ver em você se você é um homem temente a Ele ou não, um homem justo ou não. Um homem ou uma mulher, é óbvio. Então, fica feito o convite. Irmãos, se for possível, faça com que essa palavra chegue aos quatro cantos. Estamos começando esse canal, é um canal relativamente novo. Nós estamos retomando as ministrações de uma outra forma, aí com 40 minutos. Eu sei que muitos, hoje, para ouvir uma ministração dessa, de 40 minutos, tem dificuldade, mas tem facilidade em ver um vídeo de um filme de 2 horas de duração, um futebol de 90 minutos. Eu estou falando de crentes, tá, irmãos?
que essa pregação chegue aos 4 cantos da terra. Que você ajude e ore pelo nosso ministério, porque você pode acreditar, né? É muita pancada, é muita pedrada por tentar falar a verdade. Aqueles que precisam ouvir a verdade, para aqueles que querem ouvir a verdade. E se alguma coisa estiver disforme em relação ao que eu estou ministrando, vá para a Bíblia. Retém o que for bom, o que não for bom, ignora. Se você acha que tudo tem que ser ignorado, tudo bem, siga a sua vida. Mas reflita, na medida do possível. Se você gostou, envie esse vídeo, compartilhe. Ah, mas o pastor, ele quer ser famoso, ele quer ser, como é que eles dizem? Ser monetizado. Ô, meu irmão, quem dera, né, se fosse. Mas nossa intenção maior é fazer com que chegue nos presídios essa mensagem, para que essa mensagem chegue nos hospitais, para que o Espírito Santo possa conduzi-la a quem estiver precisando. Amém? Então eu vou orar por você, liberando uma palavra, como eu venho fazendo nesse ano de 2025 na igreja. Liberando uma palavra de prosperidade e enriquecimento para você e de posicionamento. Deus, em nome de Jesus, estão aqui os meus irmãos, as minhas irmãs, ouvindo. Em nome de Jesus, Senhor Deus, estamos liberando uma palavra profética de enriquecimento, de prosperidade a eles, a elas, aos seus filhos, aos seus netos, aos seus ministérios. Que o Senhor venha abençoar, Deus, a todos e todas. Em nome de Jesus, Senhor. Quanto a você, Satanás, espírito de miséria, espírito de dadá, gafanhoto, nós te repreendemos em nome de Jesus e te extirpamos da vida deles. Tudo aquilo que estava amarrado na justiça seja desamarrado agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que estava amarrado, aquela aposentadoria lá do INSS, seja desenrolada agora, aquela causa na justiça, aquela aposentadoria, enfim, pelo poder do nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos os irmãos e as irmãs que estão ouvindo e vendo este vídeo. Amém? Queridos, na descrição está lá o nosso contato, na descrição tem algumas outras informações. Desde já, que Deus abençoe vocês, fiquem na paz e um ano de 2025 próspero. Amém? Em Jesus Cristo.